Aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Provérbios. Aleluia, Jesus. Deixa eu achar aqui, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. 20:14. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Hoje eu pedi ao Senhor para me dar uma palavra. Aleluia, Jesus. E eu abri e saí em cima desse versículo. Aleluia, Jesus. E eu fiquei olhando para o versículo e aí eu pensei, acho que não é isso. Aleluia, mas o meu coração voltava toda hora para o versículo. Aí eu falei, mas o que o Senhor quer, aleluia, falar através disso? Claro que eu entendo, aleluia, o sentido do texto. Eu falei, mas o que o Senhor quer? Aí o Senhor começou a falar no meu coração. Aleluia, Jesus. Provérbios 20, versículo 14. Aleluia. Diz assim, nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Pai Santo, aqui está a tua palavra, meu Pai. Ô Senhor Jesus, nos dirige, meu Pai. Nós não queremos, meu Pai. Ô Senhor, falar, meu Pai, daquilo que, meu Pai. Ô Senhor, nós entendemos, meu Pai. Nós vemos acontecer no mundo, meu Pai. Ô Senhor, nós queremos falar apenas, meu Pai, aquilo que o Senhor, meu Pai, acha pertinente falar. Ô Senhor, fala o que é pertinente, meu Pai. Ô Senhor, não só através de mim, meu Pai, através dos comentários dos meus irmãos, meu Pai. Fala tão somente o que é pertinente, tão somente o que o Senhor deseja falar, não só na minha boca, meu Pai, mas na boca dos meus irmãos, meu Pai. Ó Senhor, que sejamos, meu Pai, guiados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, os dizimistas e ofertantes da Tua casa. Amém, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Esse versículo, irmãos, quando a gente lê, a gente já tem uma ideia, né? Aleluia, Jesus. Aqui a gente vê, aleluia, imaginando uma situação, aleluia, Jesus, alguém que vai comprar algo de alguém, aleluia, Jesus, e aí essa pessoa chega e começa a colocar defeito no produto. Aleluia, Jesus, não, mas isso aqui não vale isso tudo. Não, mas em tal lugar está mais barato. Não, mas isso aqui, em tal lugar, a gente compra por um preço muito menor, né? Até, aleluia, desmerecendo, até que o comprador abaixa o preço. Aleluia, Jesus. E aí, na hora que ele pega o produto, ele sai se vangloriando, se gabando, se orgulhando da sua esperteza. Aleluia, se orgulhando porque ele conseguiu, aleluia, comprar por um preço bem menor. Aleluia, só que na verdade, aquele produto realmente valia o preço que estava. Aleluia, Jesus. Mas, por que uma pessoa faz isso? O que os irmãos acham? Por que alguém faz isso? Também. O que mais? Aleluia, Jesus. Por que alguém faz isso? Oi? Por causa dele mesmo? Se favorecer, tá vendo? Aleluia, Jesus. E a avareza, igual o irmão falou, é porque a gente quer favorecer nós mesmos, né? Aleluia, Jesus. Quer pensar em nós mesmos, né? Aleluia, Jesus. E o ser humano, irmãos, nós, como seres humanos, os irmãos sabem que cada ser humano, ele tem um instinto natural, é óbvio, aleluia, de pensar primeiro em si, né? Por exemplo, se tiver um incêndio, alguma coisa está acontecendo aqui, tem várias pessoas, você desconhecida, ou mesmo que seja um colega, alguém, mas o seu instinto é se preservar a si mesmo. Aleluia, tem um instinto, irmãos, que ele é natural, que ele é normal do ser humano. Aleluia, Jesus, né? Da gente se proteger. Aleluia, Jesus, a gente preocupar, porque a gente tem que cuidar, nós temos o nosso corpo, nós temos a nossa vida, nós temos que cuidar de nós.
Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, aleluia, tem um outro instinto, aleluia, que ele não agrada ao Senhor e que também é muito natural de nós seres humanos. Aleluia, é pensar em nós mesmos. Aleluia, sempre colocar nós em primeiro lugar. Aleluia, em todas as coisas. Ainda que muitas das vezes, em algumas coisas ou outras, a gente às vezes, muitas das vezes tem pessoas que às vezes ele prefere dar lugar para o outro e ficar prejudicado. Tem isso. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que têm essa virtude. Aleluia, Jesus. Ele fica com o pior e deixa o outro com o melhor. É uma virtude bonita. Aleluia, Jesus. Mas não é todo mundo que tem. Aleluia, mas mesmo esse que pensa sempre, na maior parte das vezes, ele pensa muito nos outros, aleluia, tem sempre alguma coisa que ele vai se favorecer. Aleluia, então são níveis, irmãos. Aleluia, níveis de egoísmo, né? Níveis de interesse próprio. Às vezes alguém vai ter um maior, aleluia, bem grande mesmo, aleluia, e aí é bem complicado, então é urgente que a pessoa precisa mudar isso, porque isso não agrada o Senhor. Outros vai ter em níveis mais leves, aleluia, mas é o Senhor que vai nos revelar. Aleluia, qual é o meu nível, qual que é o seu nível, não sabemos. Aleluia, Jesus, aquilo que muitas das vezes a gente não quer sacrificar pelo outro, tem isso também. Aleluia, Jesus. Mas, só que, aleluia, o grau, irmãos, quando ele chega num nível, dependendo do nível, ele é bem complexo. E a gente entende porque, aleluia, quando é o outro, ele não pode fazer isso e isso comigo, mas eu posso fazer. Aleluia, eu posso. Aleluia, esse comprador aqui, ele queria levar vantagem, ou seja, para ele era melhor ele pagar um preço mais baixo, não é verdade? Ia favorecer ele, não ia ter que tirar muito do salarinho. Aleluia, Jesus. Só que ele não pensou que o outro que estava vendendo era o sustento dele. Aleluia, que o lucro que ele precisava pagar a conta de luz, de água da casa dele, ou até sustentar o próprio comércio dele, pagar o empregado. Ele não pensou nisso. Ele pensou em quê? Nele, no salário dele. Aleluia, em se beneficiar, sobrar mais dinheiro para ele. Não é isso? Aleluia, Jesus. Só que esse, se ele fosse o vendedor, como que ele se... O que vocês acham? Se ele fosse o vendedor com esse caráter, o que ele faria? O microfone. Ó, ele colocaria o objeto dele lá em cima, daria um maior valor, porque na verdade era para ele tirar vantagem. Então ele, nossa, ia falar horrores daquele negócio E que se é a bom, pessoa que é isso, né? pechinchasse com ele? Não ia aceitar, porque como que eu vou pagar um preço e vale muito? Ele não ia aceitar. Não ia aceitar e ia falar que que não valia isso, que valia muito mais, até além daquilo que valia. Então você está vendo que essa pessoa, se ela tiver de um lado, ela tem esse comportamento, se ela tiver do outro lado, ela tem o mesmo comportamento, porque sempre pensa em si mesmo. Ô, Ju, glória a Deus. E o interessante também disso tudo, que tem pessoas que ele tem um poder de persuasão muito grande. Ele consegue entrar na mente da pessoa, né? Até mesmo pelo ardid de Satanás. Ele Astuto, consegue, né? ele Esperto, consegue. né? Então, no caso desse Provérbios, você vê que o que importava era ele. Sim. E muitas das vezes, quando a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Sim. Como a gente vai amar o nosso próximo dando ele prejuízo? Exato. Né? Muitas das vezes, até algumas vezes eu comentei com a Carlinha, muitas das vezes tem pessoas, não, é igual o pastor falava assim, ô gente, você vai vender seu carro? Seja fiel, fala que o seu carro não está bom. É verdade. Fala o defeito, porque você não vai ter problema, porque tem pessoas, não, o carro está bom, o carro está novo, não, que chega Aí ali, a pessoa compra, né, na primeira esquina o carro desanda. E muitas das vezes a pessoa é um cristão e ele está mentindo. Sim. Porque ele está nesse mesmo provérbio, ele está pensando bem dele. Ele quer vender um carro. Sim. Ele quer ele quer ficar livre, porque está dando prejuízo para ele e quer passar o prejuízo para o outro, né? Exatamente. Então, ou seja, muitas das vezes a gente tem que pedir a Deus a graça e a direção para também você não ser para esses tipos de pessoas, não entrar na sua mente. Sim. E ser você, prudente, né? E agir com imprudência e tomar um prejuízo. Também. Né? Achando que... Tem hora que a pessoa pensa, isso é uma coisa que a gente tem que mudar no coração. Tem gente que ele pensa que ser prudente é errado.
né? Eu já vi pessoa falar, não, mas eu não vou fazer isso porque o meu coração não é assim. Mas isso é prudência. Então você vai sempre levar prejuízo, né? Você vai sempre ter problema porque você não aceita. Porque você acha que isso é bondade. E isso é falta de prudência, na verdade. Mas, na verdade, a gente tem que pedir ao Senhor para nos mostrar essa linha aí, né? Essa divisória aí, porque é uma linha tênue, né? Muitas das vezes você pode pensar, não, isso é prudência. Não é prudência, é maldade. Aleluia. Vai ter hora que você vai pensar, não, mas isso é maldade? Não é maldade, é prudência. Aleluia, Jesus. Então, o que é mais bondoso, o que é mais simples, ele vai enxergar a prudência como maldade. E o que é mais esperto e gosta de levar vantagem, ele vai enxergar a maldade como prudência. O irmão ia falar? Ô, Jô, e lembrando, né, para nós que somos lavados e remidos com o sangue do Senhor Jesus, o Senhor é o justo juiz, né? Se nós temos isso no nosso coração, o Senhor está contemplando, né? O Senhor Porque contempla, né, irmãos? perante Ele nada passa, né? Não Então, se eu passa. tenho isso no meu coração, né, eu tenho que procurar me libertar, né? Eu tenho que procurar fazer, oh Deus, isso não é para mim. Porque o Senhor sonda o nosso coração. Sim. E Ele conhece nós melhor que nós mesmos. Ele sabe que nós temos essa questão e nós precisamos libertar para a gente alcançar algo mais com o Senhor Jesus. É né? verdade. Então, muitas vezes, a gente, não, mas é só hoje. Não, mas hoje passou. Aí você acha que você está ganhando agora. Mas na hora que você vê lá na frente, o dano é maior. Exato. E até um exemplo, irmãos, que a gente vê, e os irmãos já viram, eu tenho certeza, pessoas que é mal de paga. Você já viu? Quando eles devem, eles não pagam, não tem pressa de pagar, mas se alguém dever eles, tem que pagar. Ah, mas tem que pagar. Eles vão lá no fundo do inferno cobrar a pessoa. E cobra mesmo, tem que me pagar, e tem que pagar para ontem, que não sei o quê. Mas quando eles devem, não se importam. Tá vendo o egoísmo? Né? Ou seja, quando eu estou devendo, não preciso pagar, porque, eu vou tirar do meu salário para pagar o fulano, quer dizer, eu acho que o fulano nem precisa. Ou seja, ele está nem aí pro fulano, né? Porque é do salário dele que ele vai ter que tirar o dinheirinho para pagar, não é? Aleluia, Jesus. Agora, se dever ele, tem que me pagar, porque, eu vou ficar no prejuízo? Tem que me pagar, tem que me pagar. Aí, irmã Valéria, depois o irmão Pedro, depois o Paulo. Olha o Paulo na frente. Ô, Ju, eu lembrei, foi daquele mordomo. Né, Ju? Ele, né, quando ele foi preso, ele implorou para ser perdoado e o rei perdoou ele a dívida, né? Mas já aquele que estava devendo ele não perdoou a dívida, né? Vamos ler? Começa falando, não é? Pode ler onde começa a parte que fala. Conta a história. 23? Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia.
Tá vendo? Alô, Jesus. Leu o 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Tá vendo? Alô, Jesus. Ele foi perdoado quando era com ele, né? Quando o problema era ele não tinha com que pagar. Ele humilhou, ele chorou e o seu Senhor compadeceu. Mas quando estava devendo ele, né? Que era ele que ia tomar o prejuízo, não, pegou o homem lá, colocou o homem na prisão. Até você me pagar tudo que você me deve, irmão Ricardo. Exatamente, né? Perdoa os meus pecados. Quer dizer, se não perdoares as ofensas dos seus irmãos, também não vão ser perdoados. E isso a gente faz, tá vendo como que às vezes, até na nossa conduta com o próximo, lembra do ensinamento que o pastor falou? Que a nossa conduta, nossa personalidade com as pessoas, nós às vezes tratamos Deus da mesma maneira? Do mesmo jeito a gente faz com Deus? Olha aqui, né? O Senhor mostrando que, e muitas das vezes é isso mesmo. Olha para você ver uma coisa, irmãos. Às vezes a gente pensa, por exemplo, perdoar. Aí a pessoa faz uma coisa, e você fala assim, ah, não, mas isso aqui é demais. A pessoa fez demais, eu não vou perdoar, não, porque isso aqui foi o cúmulo do absurdo. E a gente não para pensar o cúmulo do absurdo que nós cometemos todos os dias com Deus. Quanto nós ofendemos o Senhor. Né? O quanto nós já pecamos, o quanto nós já fizemos. Irmãos, que é pecado, que não é brincadeira. A gente pensa que é pouca coisa que a gente peca, ou que a gente já fez antes, talvez não faz agora, mas já fez antes. E diariamente, irmãos, a gente perturba Deus o tempo todo com nossos pecados. O tempo todo a gente pensa coisa ruim, a gente fala o que não deve, a gente comporta do jeito que não deve. Aleluia, Jesus. E aí depois, a gente, né, Deus toca o nosso coração, a gente vai lá o quê? Chorando. Aleluia, fala, ô Senhor, me perdoa mais uma vez. Me perdoa de novo. Eu falhei de novo. Aleluia, eu pequei de novo. E aí, Deus tem que nos perdoar. Não, Deus não pode me condenar. Aleluia, Deus não pode. Deus tem que me perdoar porque Ele é amor. Mas quando se trata de nós perdoar o nosso próximo, não, porque o que ele fez, o que ela fez e tal, e o que nós fazemos com Deus, não é verdade? 70 vezes 7, porque o Pedro pensou assim, ah, não, mas tem hora que é demais da conta, Senhor. Quantas vezes nós vamos ter que perdoar? Que pensou assim, Deus vai dar um limite, né? Porque aí se passar desse limite, eu não perdoo mais. Aí o Senhor falou assim, 70 vezes 7 por dia. Ou seja, 490 vezes que a pessoa fazer. Por que Jesus falou isso? Aí você vai contar, deixa eu ver, até dando. Aleluia, não é, porque não é assim. Ninguém vai fazer 490 coisas num dia com você. Né? Aleluia. O que o Senhor quis mostrar é que é infinitamente. Né? Porque o Senhor nos perdoa infinitamente. Se nós humilharmos e pedirmos o perdão para o Senhor nos corrigir, Ele nos perdoa. Né? E nos purifica. Mesmo nós sendo libertos, mesmo nós estamos na igreja, a gente falha o tempo inteiro. E vamos, até Jesus voltar, nós temos que todo dia dobrar os nossos joelhos e pedir perdão pelo que nós falamos ou fizemos naquele dia. Mas o meu irmão não, porque o meu irmão, o que ele fez, aleluia, não, isso aí eu não perdoo, aleluia, Jesus. Mas você precisa do perdão do Senhor. E ele falou que se nós não perdoar os nossos irmãos, ele também não vai nos perdoar. É bíblico. Aleluia, não perdoamos, não somos perdoados. Agora você imagina quantas pessoas que acham que Deus está perdoando eles e Deus não está perdoando. Imagina? A pessoa está dobrando o joelho, está pedindo perdão para Deus e não está sendo perdoado enquanto ele não perdoar o seu irmão. Aleluia, enquanto ele não perdoar. Quem estava? O Paulo? Você citou o exemplo daquele comprador, né? Como seria o exemplo se ele fosse o vendedor? Eu lembrei, foi de Amós 8:4, daqueles vendedores que estavam usando de balanças enganosas. Ouve isto, vós que anelais o batimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras para comprarmos os pobres por dinheiro e o necessitado por um par de sapato?
Depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Tá vendo? Voltando primeiro lá, Paulo. Aleluia, Jesus. Tá vendo, irmãos? Olha, você vê. Além de que ele estava fazendo isso num sábado, né? Que naquela época, aleluia, não se devia fazer. Eles guardavam o sábado. Olha, o primeiro, Paulo, o que você leu, o primeiro versículo. O primeiro versículo que você leu. Esse, então o outro. O 5. Isso. Quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado. Quer dizer, na verdade, eles não estavam fazendo o sábado. Minto. Ele estava doido que passasse o sábado para eles poderem vender, né? Então acabava que nem guardava o sábado, né? A mesma coisa que o crente está doido para sair da igreja, que o culto acaba, para ele ir para casa, para comer churrasco, para ver a novela, né? Ver a filme, sei lá, ver qualquer coisa. É a mesma coisa aqui, ó. É doido para passar o sábado, mas para eles levar vantagem. E aí, olha o que eles faziam. Irmãos, o efa, ele era uma vasilha de medida, era uma coisa que media. Né? E o que eles faziam? Diminuir o efa. É a mesma coisa que a pessoa for lá e mudar a balança. Aleluia. Para contextualizar, muda uma balança e na hora que for pesar, pesa mais. Entendeu? E aí eles faziam. Só que aí o efa, como eles davam para a pessoa, então se colocasse, por exemplo, trigo, esse assim, não, aqui tem 1 quilo, mas não tinha 1 quilo, tinha menos. Entendeu? Então tinha menos, porque tinha um padrão, né? Aí eles colocavam menor para poder dar menos, vender menos e falando que estava vendendo por uma quantia que não era aquela quantia. Aumentando o ciclo, né, o valor, e procedendo dolosamente. Dolosamente é com engano, com mal intenção. Você não já viu homicídio culposo? Homicídio doloso? Né, que culposo a pessoa fez sem intenção? E doloso fez com intenção? Dolosamente. Aleluia, com balanças enganosa. Aleluia, Jesus. E o Senhor falou que ele viu isso. Eu vi isso, eu estou vendo isso. E por que eles faziam isso? Para levar vantagem. Aleluia, porque fazendo assim, eles ganhavam mais. Não é verdade? Quem ia falar o próximo? O Pedro, depois a Valéria, depois o Denilson. Não, é porque eu ia falar do exemplo que a minha tia tinha dado, né? Só que eu já falou, o que eu achei interessante. E aí, você falando, eu lembrei de uma coisa que aconteceu até comigo mesmo. Que teve uma certa época que uma pessoa tinha feito algo comigo que eu fiquei muito magoado, porque foi uma coisa muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo que a pessoa fez. Só que aí depois, passou o tempo, a pessoa veio me pedir perdão. E eu não perdoei ela. E eu, tipo assim, de cara, eu não respondi nada, não perdoei. E aí, só que aquilo ficou me incomodando, tipo assim, falei, nossa, tal, como posso perdoar? Aí depois eu fui pra igreja, aí acho que tinha dado alguma pregação falando sobre o perdão também, e eu fiquei até um pouquinho mexido com isso. Só que eu não tava querendo perdoar, não. Aí depois, acho que eu tava orando, se eu não me engano, e aí veio claramente, tipo assim, no meu coração, como que eu poderia pregar sobre perdão, sendo que nem eu tô conseguindo perdoar. E também veio, tipo assim, que nem você falou mesmo, quantas das vezes a gente passa o dia todo errando com Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus, e no final do dia a gente pede perdão. E Deus Não só com Deus, até com os outros né, também, com os né? outros, né? E Deus vai lá, nos perdoa. Porque isso nos favorece, que nem foi com o servo. A gente pensa que só porque aconteceu na Bíblia está longe da gente, mas acontece com a gente. Porque quando a gente precisa de algo, rapidinho a gente vai, fulano, me perdoa, não sei o que, não sei o que, porque tal. Aí você é perdoado, glória a Deus. Aí quando chega alguém, você vai, não vou perdoar não, porque, né, não vou perdoar. Acho que, tipo assim, como se o poder como se tivesse no poder, você decidisse se a pessoa sofre, se a pessoa não quer, como se que a pessoa dependesse de você. Aí, beleza, só que aí veio isso muito forte no meu coração, sobre a questão até mesmo de Deus perdoar a gente. E também veio também no meu coração que uma vez eu também ia precisar de perdão. E como eu não ia perdoar ele, sendo que às vezes um dia eu ia precisar de ser perdoado e eu não estou conseguindo nem perdoar. Aí depois eu fui lá e eu falei com a pessoa, depois de tempo, eu falei, olha, lembra aquele dia que você me pediu perdão? Então eu te perdoo. Aí a pessoa me perguntou, mas por que você está me perdoando? Porque, tipo, passa muito tempo, tá, pessoal? Do nada ele vem e me perdoa, assim, do nada. Aí eu falei pra ele, não, porque como eu posso falar para as pessoas perdoar e eu mesmo não perdoar, e um dia eu vou precisar de perdão. E então como que eu não vou te perdoar?
Aí ele ficou até emocionado, a pessoa ficou até emocionada. Então, e as nossas atitudes que a gente toma no nosso dia a dia testificam o que a gente está aprendendo. E testifica qual mensagem a gente está recebendo. E se essa mensagem que a gente está recebendo, a gente está colocando em prática. Então, o nosso coração, que nem foi falado ontem, tudo passa por ele. Então, nossas ações, nossas reações, tudo passa por ele. Então, tipo assim, tudo depende do que a gente tem absorvido, de tudo que a gente tem feito. E é algo tão interessante que o ser humano pode fazer tantas coisas, tipo, você pode fazer tudo, mas se ele não quiser se auto-enganar, se não quiser, ele sempre vai ficar lembrando, ele nunca vai esquecer, e Deus pode cobrar isso dele. É verdade. Porque, que nem você falou, muitas das a gente não pensa, mas Deus vê a gente 24 horas, todos os dias. Ele sabe nosso sentar, nosso levantar, então ele sabe muito bem como nos retribuir, de acordo com as nossas, ele fala que ele nos retribui de acordo com as nossas obras. Exatamente. Então, o que ele fala assim, com o perverso, ele trata, né, indomável, né? Com puro, ele trata puramente. Apesar que o Senhor não nos trata conforme as nossas iniquidades, que ele ainda é misericórdia demais, né? Mas o Senhor, ele né? Aquilo que o homem, a Bíblia fala, aquilo que o homem semear, ele vai ceifar, né? Então, às vezes, a gente não entende, às vezes, porque certas coisas acontecem com a gente. Né? Por que está acontecendo isso? Será que não é alguma coisa que nós fizemos, não? Né? Será que não é uma coisa que foi mal aos olhos de Deus? Né? E só rapidamente, antes que o irmão Denilson fala, sobre o perdão, irmãos, né? Não é sobre isso que nós estamos falando em geral, mas também faz, né, sentido. O perdão, ele não é muito fácil de ser liberado, dependendo do que a pessoa fez, né? Do nível de mágoa, de tristeza que, né, causou, ou de, né, de prejuízo de alguma certa forma, ele não é muito fácil, à luz de Jesus. Mas, muitas das vezes, nós temos que pedir ao Senhor ajuda. A gente não está conseguindo porque magoou demais, ficou triste demais, ofendeu demais. A gente tinha que, Senhor, eu sei que eu tenho que perdoar o meu irmão, mas eu não estou tendo dificuldade. Eu já contei isso para os irmãos de uma pessoa que eu precisei orar para o Senhor tocar no meu coração para eu conseguir, porque meu coração estava muito ferido. E assim, eu dobrei o joelho, com toda sinceridade, falei assim, eu estou tendo dificuldade. Eu senti uma paz inundar meu coração e levantei totalmente disposta a perdoar, com o coração totalmente quebrantado, e a tristeza foi embora. Né? Deus nos dá essa capacidade. Deus dá, se está tendo dificuldade, porque é difícil, não vou falar que é fácil, não. Tem coisas que ferem muito, né? Mas Deus nos ajuda. E tem outra coisa também, às vezes a gente pensa que a gente perdoou, às vezes a gente fala assim, está perdoado, mas fica uma raiz de amargura dentro do coração. Na verdade, a gente não perdoou de verdade. É isso. Aí, quer dizer, a gente tem que sondar o nosso coração para saber. Às vezes a gente não sabe, a gente pede para Deus, Senhor. Aliás, a gente podia até orar nessa campanha, Senhor, se eu deixei de perdoar alguém que eu acho que eu perdoei, porque o fato de você ser educado com uma pessoa, conversar, cumprimentar, ajudar, não significa que você perdoou completamente. Aleluia, Jesus, não significa. Talvez você conversa com a pessoa, talvez você faz o bem para a pessoa, mas tem uma raiz lá. E você sabe como que a gente identifica que tem uma raiz? Sempre você está lembrando. Sempre você está lembrando. Aleluia, e toda vez que você lembra com mágoa, com tristeza no coração. Fulano hoje está assim comigo, mas eu não esqueço. Eu não esqueço, 40 anos atrás, aleluia, ele pisou no meu pé e quebrou o meu dedinho, né? Hoje ele me trata bem, mas 40 anos atrás ele quebrou meu dedinho. Ele não lembra, né? Porque quem faz não lembra, mas quem recebe lembra. Não tem um ditado que é assim, que não é bem assim, né? Quem bate esquece, mas quem apanhou não esquece, né? Aleluia. Então, quem apanhou, se não estou falando, irmãos, que vai deletar da sua cabeça. Você não vai lembrar, nem saber o que aconteceu. Não é nesse sentido. Mas você não vai lembrar com dor. Né? Você não vai lembrar e o coração vai doer, não vai doer mais. Você sabe que a pessoa te lesou, que a pessoa te prejudicou, mas você olha para a pessoa, você não sente mais nada. Porque
porque realmente você perdoou de verdade. Se você lembra com ressentimento, então tem uma raiz de amargura. Tem uma raiz, ela não saiu. Aleluia, Jesus. Ela ficou uma raiz. Você trata a pessoa bem, você conversa com a pessoa, você cumprimenta, você ajuda, você faz tudo, mas tem um ressentimento que ele está lá dentro do coração, como chama com aqueles urso que fica lá. Mas tem um negócio que fala que ele fica hibernando, né? E lá, como se tivesse uma coisa hibernando lá dentro do seu coração, bem quietinho, deitadinho, acomodadinho, o sentimento assim. Mas aí, do nada, alguém fala uma história, conta uma história, você lembra. Na hora vem, mas o fulano fez isso comigo. Né? O fulano fez isso. Né? Porque está lá. Então, nós não perdoamos de verdade, não liberamos. Imagina, porque Deus, quando Ele nos perdoa, a Bíblia fala que Ele lança num mar de esquecimento. Aleluia, você pode ter matado, roubado, prostituído, você pode ter feito os cambal, que quando você confessa e deixa, nunca mais o Senhor joga na sua cara. Nunca mais, irmãos. Nunca mais o Senhor lembra do seu pecado. Nunca mais Ele joga na sua cara o que você fez. Nunca mais Ele fica entristecido com você. Você já confessou, Ele já te perdoou. Mas nós ficamos lembrando. Nós ficamos jogando na cara, 20, 30 anos, aleluia, porque não perdoamos realmente. Então, nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, tira os resquícios de ressentimento que tem no meu coração, porque eu pensei que eu tinha perdoado, porque eu converso, eu brinco, eu ajudo, mas eu não perdoei, porque eu lembro, e lembro com dor. Toda vez que eu lembro, o meu coração dói, está machucado ainda, então eu não perdoei de verdade. O irmão Denilson? É que quando você for pedir perdão para Jesus, tem que pedir com toda a fé. Com todo, que daí Jesus ele te perdoa. Até isso, com todo o coração. Tem gente que até dificuldade no coração para pedir perdão, ele tem. E não é só com as pessoas. Tem gente, irmãos, que ele pode saber que está errado, mas ele não tem coragem de pedir desculpa. Não tem, não pede perdão de jeito nenhum. Parece que é um orgulho tão grande de falar assim, fulano, me perdoa, né? Me desculpa, né? E até com Deus, né? Às vezes ele até pede, porque pensa assim, eu não quero ir para o inferno, então eu vou pedir perdão. Mas é um pedir perdão da boca para fora. Senhor, perdoa meus pecados. Só bate o joelho. Senhor, perdoa meus pecados, pensamento, palavra, obra. E pronto. Ele nem sente incomodado com o pecado. Uma vez eu fiz uma oração, falei, Senhor, faz eu sentir a minha miséria todos os dias, porque precisa ter um verdadeiro arrependimento. Tem coração que tem dificuldade de arrepender. Ele pede perdão, mas é da boca para fora. Esse perdão também não adianta, irmão. Tem que reconhecer, ficar triste. Reconhecer, nossa, eu falei, eu entristeci o Espírito Santo, eu magoei o Senhor. Oh, meu Deus, me perdoa, você não viu Pedro? Chorou amargamente. Me perdoa, Jesus. Agora, esse perdão da boca para fora é só aquela coisa assim, desculpa aí, foi mal, hein? Você já viu essa coisa? Desculpa aí, foi mal, hein? Tá nem aí se eu fiz nada, nem sentimento, foi mal, né? Aí ele faz a mesma coisa com Deus. O Denilson. E muitas das vezes, né, o Senhor me lembrando aqui, 2 pontos, né? Nós estamos igual aquele fariseu. Né? Jesus, eu jejuo 3 vezes, eu me santifico, e tinha lá tinha o outro lá que se humilhava. Sim. Não, Deus, realmente eu sou pecador, sou pobre. Nem levantar, né? Exatamente, não, eu não tenho condição nem de... Mas aí muitas das vezes o nosso coração está igual o fariseu. Sim. Não, Jesus, eu pequei, mas a Juliana também pecou. E até parece, né? Aí a Bíblia fala que a gente tem que reconhecer a nossa imundícia. Sim. E muitas vezes pessoa... se o outro pecou? Porque exatamente. Se na hora da salvação lá, Deus vai falar assim, então já que é muita gente que pecou, então pode vir todo mundo. Né? Não vai ser assim, né? É individual. Então, muitas das vezes, a gente tem que olhar, né, se esse sentimento está em nós. Porque ele também nos impede, porque eu creio que se Deus está levando o ensinamento por esse lado,
que talvez o nosso coração ele está berganhando com Deus o perdão, Sim. né? Ah, não, Deus, eu vou perdoar, mas o fulano errou contra mim. É. Aí eu estou justificado porque ele errou contra mim. Deus, Ó, aí, Senhor, mas ele também fez isso. O Sim. que ele fez foi muito perverso. só que aí, Tá bom, Deus vai tratar com ele a perversidade dele, mas o seu é você e Deus. aí o que Deus falou? É tão fácil você orar para o seu amigo, mas quando você orar para o seu inimigo, É difícil. né, aquela pessoa que quer o seu mal, É. aquela pessoa que quer sua destruição, Deus já falou conosco. Sim. Né? Então, ou seja, eu creio que Deus, né? Nós estamos pedindo a Deus para o nosso coração, né? Então, talvez tenha essa coisa. Sim. E outra coisa, o sentimento daquele de berganha, daquele homem que negocia, foi o mesmo sentimento de Absalão, Sim. com a intenção má. Com atenção má. Absalão, quando ele viu uma oportunidade, ele diz assim: nossa, eu vou lá, vou dar como uma aparência de misericórdia, mas a intenção dele era tomar o reino do pai. Sim. Né? Às vezes não, eu vou me apresentar mais santo, dando um exemplo, né, gente? Sim, sim. Mais santo que a Juliana, porque aí a igreja vai ver que eu sou santo e eu vou conseguir tomar o reino. E muitas das vezes Verdade. é o sentimento que estava no coração de Absalão. Sim. E aquele Terrível, sentimento né? foi a ruína dele, né? É verdade. O irmão Manuel? Depois a irmã o irmão Ricardo, a irmã Valéria? Glória a Deus, né? Não, irmã, voltando ao que aconteceu comigo outro dia, entendeu? Peguei um Uber e o cara tava cheio daquelas buzinas para vender, entendeu? Aí ele pegou e falou comigo: ô rapaz, eu tô com as buzinas aqui para vender e é Copa do Mundo, senhor. Nossa, você tem que torcer, né? Eu falei assim: ô cidadão, eu não torço não, entendeu? Ah, mas por que você não torce pelo jogo? Eu falei assim: não, nós na nossa igreja, nós não somos torcedor, não. Ele falou assim: mas não tem problema, não. Tem problema você torcer, não? Você não tem problema, não. Eu falei assim: ô, meu irmão, eu também sou crente, aí. Eu estou vendendo as buzinas. Eu falei assim: pois é, seu é crente, está vendendo as buzinas. E a salvação, ela é única. Ela é única. Eu não consigo salvar meu filho, o senhor não consegue salvar a esposa do senhor, nem o filho. O senhor pode vender o que o senhor quiser. Agora, se o senhor achar que o senhor está certo, entendeu? Deus vai julgar a certeza do senhor ou a minha fraqueza. Mas para nós não entra nesse jogo, que não faz parte de nós. Ele fala assim: ah, irmão, mas para você ver, rapaz, mas Deus, por que eu te ofereci? Mas deu para mim olhar que você era um crente mesmo, de verdade, ué. Você é um crente de verdade. Eu peguei você lá no Uber, te embarquei e olhei para você. Você falou assim: eu vou oferecer, mas meio com medo. Eu falei assim: não, irmão, é por causa que nós servos o Senhor de verdade. Então, aquele crente, agora o Senhor pode vender as buzinas, não tem nada a ver. Eu também não sou contra quem vende buzina, nem quem acerte jogo, nem quem joga bola, só que eu não jogo. Né? Eu não entro nesse jogo seus, não. Aí ele falou assim: pois é, você é de qual igreja? Eu falei assim: eu sou da igreja pentecostal, Tempo 2000. Ele falou assim: ah, irmão, então... É incrível. Ah, pentecostal? Falou assim: pois é, irmão, então nós temos que entender que a salvação é única. Eu busco a minha e o Senhor vai buscar vendendo as buzinas do Senhor. Irmãos, é até interessante, irmão, contar isso aí, porque você sabia que o pecado é egoísta. Por que nós pecamos? Porque nós pensamos em nós mesmos, né? Nós queremos beneficiar a nossa carne. A gente está lá preocupado se Deus está triste, se Deus ficou ofendido, se o Espírito Santo, né? Não, eu quero fazer o que a minha carne está pedindo, né? Dar o prazer que a minha carne quer. Então, o pecado, ele é um ato egoísta, totalmente egoísta. Nem está pensando o que Deus está pensando, a pessoa está ali divertindo, ele está nem pensando que Deus pode estar olhando magoado, entristecido. Nessa hora, ninguém pensa nada, né? Como é que é? Não, né? Nem vai falar com Deus nessas horas, né? Então, assim, o pecado é egoísta, né? As coisas, muitas das vezes, igual o irmão falou, né, das coisas do Senhor, o pecado ele é egoísta, né? Por quê? Porque ele quer levar vantagem, porque ele quer se sentir bem, né?
Até, às vezes, as renúncias que a gente tem dificuldade. Por que a gente tem dificuldade? A gente vai sacrificar pelo reino de Deus? Né? A gente vai deixar uma coisa que está dando... Nossa, tá ótimo, tá... Ai, tá, né? Me faz tão bem. As pessoas não falam assim, eu quero servir a Deus onde eu me sinto bem. Aí você fala assim, mas onde você sente bem? Onde deixa eu fazer tudo que eu quero, né? Onde pode fazer de tudo, né? Onde não me proíbe nada, né? Porque está pensando no seu próprio interesse, né? Aí eles sai da doutrina, por quê? Porque defende o seu lado, é egoísta, está pensando em si mesmo, né? Não quer sacrificar, por quê? Porque sacrificar é ruim, né? E não é legal, né? Não favorece a nossa carne. Então, por quê? A gente está pensando em nós mesmos. Então, tá vendo o conjunto de coisas, né? Desse egoísmo? Você não lembra que nós falamos sobre o Timóteo? Que Paulo falou assim, a ninguém tenho de igual sentimento, né, como você, aleluia, porque todos buscam o que é seu. E Timóteo não buscava o que era dele. Porque a gente sempre tem essa tendência de pensar em nós mesmos, de pensar na nossa comodidade primeiro, né? A gente pensa na gente primeiro. Então, se uma coisa é com, vou fazer isso, é melhor eu ficar aqui, porque é melhor, tá mais confortável para mim. Vou sacrificar, né? Eu vou fazer um jejum pela igreja. Vou fazer um jejum pela igreja se tem um pão com salame, mortandela defumada, né? Se eu posso, né? Se o vizinho me convidou para a casa dele que tem um churrasquinho. Não, a gente pensa em nós mesmos, né? Pensa no meu bem-estar, na minha comodidade. Nós, seres humanos, nós somos assim. Uns de um lado, outros do outro. Mas somos assim, irmãos. Somos. Eu na minha parte, você na sua. Aleluia. Só que Deus, nós estamos aqui para pedir o Senhor para revelar para nós, Senhor, onde que eu tenho sido egoísta, onde que eu tenho defendido os meus próprios interesses, tanto para com o Senhor, para com a tua obra, para com o meu próximo. Que Deus revela para nós. Irmã Valéria, depois o irmão Ricardo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou falar 3 coisas rapidinho. Eu lembro que teve um dia lá em casa, né? Assim que minha mãe faleceu, eu e meu pai, a gente estava ainda se encaixando, né? Aí, na nossa convivência, aí tinha acontecido um negócio lá, nossa, que eu fiquei tão nervosa com meu pai, que eu já mandei a mensagem e falando bravo com ele mesmo. E eu tava nervosa, né? Mas eu vou falar... Aí, tá. Aí o Espírito Santo pegou e falou comigo assim, você foi injusta com ele. Na hora minha braveza acabou, eu acalmei. Eu falei assim, pai, só me perdoa, porque o Espírito Santo falou que eu fui injusta com o Senhor. Aí eu fui pedir ele perdão, não quero falar sobre isso não, é só um testemunho para a gente falar sobre o coração quebrantado, né? Para a gente ouvir o que Deus está falando, não quero falar sobre outras coisas. Eu quero falar sobre o que você falou no começo do ensinamento, sobre a questão da gente pensar em nós mesmos. Você estava, né, falando, eu estava pensando, igual Satanás. Porque esse sentimento, quando a gente é egoísta, muito, né, igual você falou, tem vários níveis, e quando a gente pensa só em nós mesmos, tirar vantagem de nós mesmos, não fica só para nós. A gente automaticamente proclama esse sentimento. Igual Satanás, por exemplo, ele era egoísta, estava pensando nele mesmo, em tirar proveito. Ele conseguiu, né, fazer com que aquele sentimento se alastrasse aos outros anjos. E os anjos também começassem a ver o céu com problema. Até antes aqueles sentimentos entrar no coração de Satanás, que não era Satanás, era o querubim, estava tudo certo. Os anjos estavam uma maravilha, estava todo mundo louvando, adorando, mas quando entrou o sentimento nele, né, que ele pensou nele, e corrompeu os outros anjos, aí trouxe um grande problema, porque esse sentimento não fica só em nós. A gente proclama ele, né? Sim, sai para fora, sai né? Pra em fora. Atitude, em falas. Porque sai para fora, né? O coração tem hora que grita para fora, né? E sobre essa questão, né, da gente ser egoísta, igual o profeta Jonas, né? Quando o Senhor Jesus mandou ele pregar em Nínive, ele sabia que Deus não estava mandando à toa, né? Ele sabia que Deus ia fazer uma obra. Ele não queria que aquelas almas se salvassem. Só que Deus fez ele passar pela mesma angústia que aquele povo ia passar, né? Foi lá, tentou fugir, ordenou o peixe, né, para
a baleia para poder pegar ele. Deus, e também, quando a da boboreira, Deus fez ele sentir da mesma forma que Deus sentia em relação àquelas pessoas. Porque eram as criações do Senhor. Você vê como uma mãe tem um amor tão grande por um filho, que só o amor de Deus é maior do que o amor do, né? Porque ela saiu de dentro dela, é a criaturinha dela, né? Então tem um apego. E nós, irmãos, somos assim para Deus, né? Deus tem um apego. Então, eram as criaturas dele. Eles não tinham entendimento, mas eram, né? Tipo assim, não servia a Deus e tal. Mas, assim, ele queria salvar aquelas pessoas, né? Ele criou aquelas pessoas. Então, ele tinha um apego, né? As pessoas só vão para o inferno se quiser, irmãos, porque Deus quer salvar todos, né? Mas, aí, quando foi a boboreira, né? Deus fez nascer a boboreira, que não foi Jonas que criou, né? Ele se apegou demais àquela boboreira. Aí ela nasceu numa noite, no outro dia ela morreu. Ele ficou triste, injuriado, que a minha boboreira, a minha boboreira, a minha boboreira. Aí o Senhor mostrou, tá vendo? Você ficou triste por algo que você nem plantou, você nem cuidou. E eu não vou ter compaixão de uma nação, né? Que ele criou, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Deus fez ele sentir o sentimento de Deus. Porque até então ele estava pensando nele, no sentimento dele. E nem tinha se colocado no lugar de Deus para saber o que Deus estava sentindo em relação àquele povo. E Deus fez ele sentir. E às vezes, igual quando ele estava lá, né, no ventre da baleia, ele clamou a Deus porque não queria morrer. Então, assim, às vezes, dependendo do que a gente carrega no nosso coração, o Senhor Jesus faz a gente passar pela mesma coisa É verdade. do que aquela outra pessoa passou, só para a gente ver como que é estar no lugar do outro. Aí É a gente verdade. começa a ver as coisas com os outros olhos, né? É verdade. Porque, assim, quando é conosco, é igual, por exemplo, se você... vamos supor, você está próspero e tudo, aí você vê seu irmão precisando e tudo, e você não tem coragem de ajudar a pessoa, porque você é egoísta, você sempre pensa no você, eu vou lá, vou divertir, vou fazer isso, mas você não oferece uma ajuda para a pessoa. E tudo bem, a pessoa, né, para lá. Mas o dia que é você que está passando necessidade, o dia que é você que não tem de onde tirar o dinheiro para pagar a sua conta, você quer que as pessoas tenham misericórdia de você. Aí seu coração se constrange, porque você pensa assim, alguém podia me ajudar, gente. Nossa, se Deus enviasse uma pessoa, né, para poder se compadecer de mim, me ajudar, que eu estou passando por isso. Aleluia. Aí você vai pensar em você, porque agora é você que está passando a situação. Agora é você que não tem de onde tirar. Mas o dia que o seu irmão estava passando a mesma situação, não estava te afetando em nada. Você ia tirar do seu salário, né? Você ia tirar do que você tinha. Mas quando é você quer que alguém use de misericórdia. Você quer. E rapidamente, a irmã falou lá da pessoa, do diabo, né? A inveja, o diabo sentiu inveja de Deus. A inveja também, ela é egoísta demais, irmãos. Ela é egoísta, muito egoísta. Sabe por quê? Quando uma pessoa inveja, mas a casa do fulano é mais bonita que a minha, né? Ele é como se assim, a dele devia ser bonita e não a do outro. Tá vendo? Ele pensa nele. A dele tinha que ser melhor, não a do outro, ou seja, o meu tem que ser melhor. Né? O meu tem que se destacar, né? O meu tem que fazer isso, o do outro não. Então, quando o outro prospera, aleluia, quando o outro se destaca, ele fica frustrado, ele fica chateado, ele fica com raiva às vezes. Por quê? Porque o outro não pode ter? Só você que pode ter? Só eu que posso ter? Aleluia, eu posso ter o bem do melhor, o outro não. Nunca paramos para pensar sobre isso. Né? O outro não pode ter a casa mais bonita. Tinha que ser eu. A minha casa tinha que ser a mais bonita da rua, porque a dele não pode, tinha que ser a minha. Olha que tamanho de egoísmo. Né? Ele pode se destacar, ele pode ser o melhor. Não, mas tinha que ser eu. Né? Não pode ser o outro. Olha o tamanho do egoísmo. A inveja é egoísta. Está vendo que o pecado ele é todo egoísta? Irmão Ricardo?
Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim. Uhum. Aí não, como que ele entrou no céu, né? Sim, sim. Só de boca pra fora. É, como que eu vou esquecer isso, né? Não, é verdade. E se a gente não perdoar, nem lá a gente entra, né? Sim, sim. Exato. O irmão falou uma coisa interessante, irmãos. Existe diferença entre você pedir perdão e você liberar perdão, né? Porque o liberar perdão, irmãos, é liberar mesmo, é abrir o coração mesmo, é jogar no mar de esquecimento e não ter mais dor, ressentimento, nada, não jogar na cara, não lembrar. Sim, não conseguia liberar, né? Sim, se arrependeu. E naquele momento Deus renovou ela. O Espírito Santo veio sobre ela, porque aí ela realmente liberou o coração, né? E aí é para um sinal ali mostrar que ela estava livre, né? E isso foi maravilhoso. Foi assim, uma experiência maravilhosa. Quem? A irmã Karina? Depois o irmão Manuel, depois o Pedro. Um exemplo que eu lembrei foi de Labão com Jacó, Ah, eu tinha pensado nisso. né? Porque você vê que que ele sempre usou de esperteza com Jacó, fez ele Foi. trabalhar tantos anos, falando que ia dar a Raquel, deu a Lia, né? Depois Sim. trabalhou mais anos. E você vê que quando Deus mudava as malhadas, salpicadas, você viu que ele sempre tinha esse negócio no coração Ele de sempre queria levar vantagem. vantagem. Quando ele via que, por exemplo, ele falava assim: ah, ó, Jacó, o seu salário vai ser o seguinte. Toda ovelha que nascer, ou toda vaca que nascer com pintinhas, só para falar, vai ser sua. Né? Por quê? Porque ele olhou no rebanho e viu que estava dando muito pouco com pintinha. Era tudo sem nada, sem mancha nenhuma. Aí eu pensei, eu vou levar vantagem, né? Porque eu falo com ele que o salário dele é de pintinha, aí os pintinhos um pouquinho, né? Aí eu vou levar vantagem. Só que aí Deus ia lá e fazia o quê? Todas nasciam com pintinha. Porque Deus é justo. Aí ele virava. Não, então agora o liso vai ser seu. Agora, olha a esperteza, né? Agora o liso vai ser seu. Aí o que Deus fazia? Todos nasciam liso, né? E porque ele pensava só nele. E Jacó chegou a falar para ele: você me prejudicou esses 20 anos, você mudou meu salário, acho que 20 vezes ou 10 vezes, né? Mudou meu salário umas 10 vezes. Só que quando a Raquel pegou lá aquele ídolo dele, que era uma preciosidade para eles lá, nosso Deus, ele saiu querendo arrasar com tudo e pegar Jacó com todo mundo. Né? Por quê? Porque levou o meu negócio precioso. Mas ele mudar o salário dele 10 vezes não tinha problema. Porque era ele que ia levar vantagem. Mas quando pegou o negócio dele, aí já não podia mais. Tá vendo como que a pessoa é egoísta? Irmão Manuel? Não, irmão, veio no meu entendimento, não sei se tem a ver, né? Mas igual o perdão, você perdoar é uma coisa seríssima, a gente tem que perdoar de puro coração mesmo. É a mesma coisa assim, não que eu estou comparando, uma oração, a gente orar, para a gente orar, a gente tem que buscar muita fé de Deus, para a gente fazer a oração com aquela, né, com aquela humildade diante do Senhor, para Jesus ouvir a nossa oração. Se não, se a gente orar, não tiver com aquela fé, a oração fica por ali mesmo, ela não vai subir, Jesus não vai, né, não vai receber essa oração. Então, não é que eu estou comparando com perdão, Sim, não, não.
Mas até no nosso fazer uma oração, a gente tem que vigiar também, a lembrar de Deus, falar, Senhor, eu venho fazer essa oração com pureza, para chegar até, Sim. até Porque o pode ser trono uma do oração Senhor. egoísta, né? A pessoa Não é? entrar diante de Deus se justificando. Ah, não, mas eu fiz por causa disso. Ou só querendo favores, que Deus me abençoa. Mas nunca humilhar, nunca pedir perdão, nunca confessar, nunca reconhecer, né? Sempre pensando só em si mesmo. Fora do espírito. Sim. E é gostoso, irmãos. É a coisa mais maravilhosa. Quando você humilha, porque você sente uma coisa tão, né? Os irmãos sabem. É uma coisa tão maravilhosa quando você entra diante do Senhor, você confessa, Senhor, eu sou miserável mesmo, você chora. Meu Pai, me perdoa, tem misericórdia, eu sou um pobre miserável. Nossa, você levanta, né, com um coração tão leve diante do Senhor, né? Porque o pecado, a soberba pesa, irmãos. Pesa demais. O Pedro, Não, falar uma coisa depois o rapidinho. Paulo. É que eu lembrei foi de José e os irmãos dele, né? Que no caso, os irmãos de José fez aquilo com José porque favorecia eles mesmos. Porque se não favorecesse, eles não teriam feito. E isso que é mais Quando incrível de Deus, inveja, né? foi por Por inveja. quê? Porque o irmão dele não podia liderar eles. Mas por que não podia? Se alguém ia ter liderado. Porque é eles que queriam ser líder. Tá vendo como é que é egoísta? Ou seja, não pode, e não sei o quê, porque ele tá se achando, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas se fosse eles que tivessem o sonho, tava tudo muito bom, não tava? E se fosse eles? E se Deus tivesse dado o sonho para eles? Tá vendo? A gente tem que pensar assim, mas quando a gente se sentir incomodado com alguma coisa nas pessoas, vamos pensar, vamos colocar no lugar. E se eu fosse, vamos trocar de lugar com aquela pessoa? Vamos trocar? Vou trocar de lugar com ele. E se fosse eu no lugar dele? Como eu me sentiria? Né? Porque se os irmãos de José trocassem de lugar com José, fosse eles que tivessem sonhado aquela coisa toda, eles iam pensar assim, não, Deus me deu um sonho, né? Deus tem uma obra comigo. Mas como era José, não podia. Tinha que ser eles. Hoje O irmão só quer completar ali. Sim. Sim, sim. Sim, é verdade. Sim, 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 sim. Sim, é verdade. É porque tá pensando em si mesmo, né? Sim, exatamente. É, é verdade. Exatamente. E por que a pessoa pensa assim? Porque pensa em si mesmo. Ele quer levar vantagem. Ou seja, aí vai assim, nossa, o irmão abre culto todo dia. Mas se fosse ele, não tinha problema nenhum. Nenhum. Não, é porque Deus tocou, entendeu? Aí não tem problema. Aí se o irmão falasse dele, ele ia falar assim, tá levantando contra a minha vida. Exatamente. Exa Exatamente. Tá vendo como é que as pessoas são egoístas até nas coisas de Deus, irmão? Irmão, foi uma coisa importante. Até nas coisas de Deus. Ah, né? Se for o irmão que foi escolhido, não pode. Mas se fosse o inverso, se fosse você, não tinha problema. Aí ficar todo feliz, né? Aleluia. Ai de quem falasse, né? Pode continuar. Não, uma coisa que eu achei interessante é que você falou que só favoreceu eles mesmos, nem pensaram no José. Mas algo que eu achei interessante é como a didática de Deus é perfeita para ensinar. Que depois, para quem que os irmãos tiveram que pedir trigo, para Sim. quem que eles tiveram, não no sentido tipo assim, tá vendo, mano? Fica aí que depois Deus vai colocar seu inimigo nos seus pés, ok? Aham, Mas não. no sentido soberbo. Sim. Não é nesse sentido que eu tô falando. Eu tô falando que depois da maldade que os irmãos dele fez, eles tiveram que pedir favor pro José. Pro próprio José. Para aqueles que vendeu, para aqueles que eles, se fosse no caso deles, não, eu tá tudo bem, mas José não.
E o que mais Deus ensinou a eles mesmo. Mas o que mais eu acho interessante e chamativo, né, tanto quando eu li, quando eu era pequeno, José sempre me chamava muita atenção, porque o coração de José era puro. Sim. O José tinha todos Pô, os Deus motivos para quando os irmãos sabe chegassem a quem ele matar todo escolhe, né? mundo. Deus sabe. Deus Deus conhece sabe. os filhos dele. Vocês são pais. Vocês conhecem cada um dos seus filhos. Você sabe com quem, como é que vocês vão agir, como é que vocês. Até a irmã Karina falou, né? Já falou sobre isso, exemplos dos filhos. Vocês são pais, vocês sabem, vocês conhecem cada um dos seus filhos. Né? A um você puxa mais a orelha, outro menos. Um você dá mais, outro você dá menos. Porque você conhece o seu filho. Tem filho que você sabe, você pode colocar o dinheiro na mão dele e mandar ele comprar, que ele vai voltar e vai te dar o troco certinho. Tem outro que você sabe que ele vai lá e vai gastar seu dinheiro todinho. Né? Entendeu? Você sabe. Então você vai colocar o dinheiro na mão dele? Não, você vai pedir o outro. Os pais conhecem o filho, Deus nos conhece, irmãos. Ele sabe para quem ele dá as coisas, quem ele chama. Ele sabe, ele nos conhece. Só para terminar rapidinho. Então, é isso que eu acho interessante, porque muitas das vezes, quando essa questão sobre o perdão, nosso coração ele é tão quer se favorecer, e José não pensou nisso em nenhum momento. E quando, né, Jacó morreu, aí os irmãos todos ficou preocupados, tipo assim, nossa, agora nosso pai morreu, então existia o pai para proteger. E a gente vê a resposta tão bonita de José, Sim. que José entendeu Sim. tudo o que aconteceu com ele, nas minhas Falou, palavras, ele né? viu estar de forma positiva, Sim, né? foi um propósito de Deus e que ele já tinha perdoado os irmãos Sim. dele. Então a gente pode ver quando o coração do homem, até essa campanha mesmo do Senhor mudar, o nosso coração é tão bonito Sim. o que José fez, porque muitas das vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não absorve. Sim. Tipo assim, inteiramente pensando, tipo assim, nossa, José tinha todos os motivos, sei o que. Mas a gente não pega essa lição para nós mesmos. E José, mesmo depois de ter acontecido todo o mal com ele, todas as outras coisas, ainda teve e perdoou, entendeu e foi de todo o coração. E depois não teve mais nada, né? Amém. E Paulo? Enquanto o pecado em si, ele é egoísta, né, pensa o seu próprio querer, eu lembrei, foi 1 Coríntios 13, 4, é a questão da caridade, né? Vou ler aqui rapidamente. Verdade. A caridade, o amor, né? o amor. A caridade, ela é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não se trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É por isso que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém? As horas estão bem adiantadas, irmãos. Alô, e nós precisamos fazer a oração do fortalecimento, né? E aí, irmãos, eu até tinha falado com a irmã, né? Como os irmãos, né? Tem gente que acorda bastante cedo e nós vamos ter a semana inteira, então vamos antecipar. Alô, Jesus, o irmão vai fazer essa oração e depois o irmão vai orar, nós vamos colocar a mão na nossa cabeça e já vamos apresentar os nossos pedidos, pedido dos irmãos e a nossa vida, e aí nós vamos para casa. Amém? Para poder nós não ficar, né, muito tempo aqui, porque tem pessoas para acordar, o irmão tem que trabalhar. Amém, irmãos? Só pelo menos essa semana, né, para a gente antecipar. Amém? Alô, vamos receber o servo de Deus com palmas e glória a Deus.